Bom, no fim de semana, o professor jurista Modesto Carvalhosa, um dos maiores especialistas em leis de combate à corrupção, fez postagens na internet criticando uma aprovação da Câmara na semana passada. E o professor diz o seguinte: o grande festival de corrupção no Brasil, a sórdidas medidas que institucionalizam ainda mais o esquema de corrupção no Brasil. Um desses projetos foi um projeto de lei aprovado no último dia 24, que anistia partidos políticos de multas aplicadas pela Receita Federal aos diretórios municipais da maioria das legendas. Professor Modesto Carvalhosa atende a Jovem Pan agora. Tudo bem, professor? Bom dia. Tudo bem, você tá bom? Tudo bem, professor. Tudo bem, Thiago? Tudo bem. Professor, no caso dessa medida que foi aprovada pela Câmara, o que isso pode causar em relação a, de uma certa maneira, a anistia dos partidos, mas não deixa de ser uma sonegação, não é? Thiago, a questão é essa. Quer dizer, como agora eles têm que aprovar a reforma previdenciária, eles colocam o não Congresso, tanto na Câmara como no Senado, leis absurdas, PECs absurdas, de apropriação de recursos públicos pelos próprios senadores, deputados, etc. Né? Então isso aqui é uma forma de chantagem. Eles conseguem anistia para todas as despesas que foram, as multas que foram aplicadas nos diretórios municipais, né? Dos partidos. Isso calcula-se em bilhões. Eles botaram no bolso todo esse dinheiro durante anos. Agora a Receita Federal já há algum tempo está exigindo o pagamento, inclusive de folhas e tudo, de empregados que foram sonegados pelos políticos. E agora eles vão lá e passam essa lei, entendeu? Não tem problema nenhum. E o presidente Bolsonaro, ou ele sanciona, ou então ele não vota Previdência, entendeu? Então eles aproveitam um momento de barganha, que a barganha não é só de cargos para depois roubar dos orçamentos de diversos entes públicos. A barganha também é feita nessa base, entendeu? Então, por exemplo, eles pegaram agora ao Senado, também tem a tal da famigerada PEC 32, entendeu? Eu não sei se você viu a PEC 32 também. Essa aí é uma outra medida que eles estão fazendo também, que é a PEC 61, desculpe, Sim. Que foi aprovada pelo Senado em 9 de abril, que permite que emendas individuais ao orçamento sejam repassadas diretamente para estados e municípios, sem necessidade de convênios e de prestação de contas para o TCU, para a Caixa Econômica Federal, que controlava e fiscalizava os convênios, e nem passar pelo escrutínio da Transparência Brasil, que por convênio dava enorme eficiência de serviço para a sociedade civil, controlando as emendas parlamentares, a aplicação delas. Então o Senado, com uma cara de pau, entendeu? Vai lá, aprova essa PEC, que é do tempo sinistro da Dilma, que é uma PEC número 61 de 2015, desculpe, e vai lá e diz que agora não precisa mais prestar conta. Então, o congressista vai lá, pega 15 milhões e já faz uma corrupção direta com o município, provavelmente mais com o município, ou com os estados, e todo mundo divide o dinheiro, porque não tem mais controle. A Folha de São Paulo, de 17/4, inclusive, declarou que ele pôs assim um título no artigo da PEC da corrupção, 17/4, a Folha. Então você veja como eles agora, o Congresso, não só pede cargos, mas passa todas as leis mais infames, mais corruptas. Inclusive essa aqui tem caráter constitucional, PEC 61, para o Bolsonaro engolir goela abaixo para eles poderem votar a favor da Previdência, entendeu? É o momento, a sessão é chamado Abril da Corrupção. Todo mundo está falando, o Abril, grande festival da corrupção de abril. Professor Marco Antônio Villa. Bom dia, doutor Modesto Carvalhosa. Fale. Tudo bem. Deixa eu perguntar uma coisa. É bom lembrar que os partidos, até o partido do presidente, o PSL, também apoiou essa imoralidade, não é verdade? Todos ali. Passou por 400 votos. Foi uma festa, né?
Foi uma festa. 4 votos, é isso. Mas não parece que muitas vezes a nossa luta da sociedade civil e do senhor em especial é quase uma coisa de Don Quixote? O senhor, apesar que os moinhos de vento não são imaginários, é o Congresso, o senhor está logo se aproximando da Dulcinea del Toboso, mas não parece que a gente parece estar sempre fadado à derrota? É uma coisa assim inacreditável, como as forças de conservação são tão poderosas frente às forças de transformação? Então, veja, Vila, nós vivemos durante 15 anos numa cleptocracia, não foi? Sim, perfeito. O Lula, a Dilma e o Temer também. Agora, saímos da cleptocracia por um governo que prometeu fazer um governo contra a corrupção. E é um governo que não tem nele, não, o poder executivo, não existe nenhuma política pública de corrupção. Parece que nós estamos num momento em que o governo não é corrupto mesmo. Porém, o Supremo Tribunal Federal e o Senado e a Câmara pintam e bordam em matéria de corrupção. Por exemplo, agora o Senado, o Supremo Tribunal Federal aprovou passar de 9 para 16 bilhões as isenções fiscais da Zona Franca de Manaus. Sim. Cara, eles é que resolvem que a política fiscal do país só é o Supremo. Entendeu? Então você vê que a corrupção voltou com tudo num governo democrático, que esse governo atual não é um governo corrupto, é um governo democrático, não corrupto, não é cleptocrático. Então, mas voltaram com tudo no governo Bolsonaro. Eu nunca vi a corrupção ter tanta força no Congresso, no Congresso e no Supremo Tribunal Federal. É uma coisa inacreditável, né? Parece que o Bolsonaro não está reagindo à altura. O Bolsonaro tem que vetar essa nojenta lei de negócio dos partidos políticos. E a PEC também é isso. Tem que dar um jeito de o Procuradoria-Geral da República não me permitir que essa PEC passe também. Né? Essa referência que o senhor fez sobre a decisão do STF em relação à Zona Franca de Manaus, que vai dar um prejuízo de 12 bilhões ano, né? Que é um verdadeiro absurdo que o senhor destacou. O que chamou a atenção também, minha como observadora da cena política, foi o silêncio das entidades empresariais, né? Porque tem tanta gente que critica aí e defende o liberalismo. Se é uma coisa antiliberal no campo econômico, essa decisão do STF, que é de uma enorme imoralidade. E a Zona Franca custa por ano ao Brasil, em isenção de pagamento, 60 bilhões de reais por ano. Quer dizer, em 10 anos, a Zona Franca custa metade da economia da Previdência Social, caso seja aprovado o projeto do governo. É um verdadeiro absurdo, né? Porque aí a jogada o empresariado também, em certos setores, eles se aproveitam, que eles fazem o seguinte, eles produzem alguns insumos lá na subsidiária, e daí vende esse insumo para a própria matriz por preço 10 vezes superfaturado. E daí eles deduzem, abatem esse valor do pagamento do IPI, do ICMS, do ISS, tá certo? Sim. E aumentam os lucros brutalmente, entendeu? Então é um jogo, não é jogo de corrupção, é um crime evidente, é uma coisa horrorosa. E vai lá o Supremo Tribunal Federal, entendeu? Aquela coisa. Né? E vai lá essa semana, no grande festival de corrupção de abril, vai lá e diz, não, só 8 é pouco, vamos 16, ou 9 é pouco, vamos para 16 bilhões, entendeu? Então, como é que é? É a vitória da corrupção no Brasil, como é que é isso? Quer dizer, precisa haver uma reação também do governo do Bolsonaro sobre isso. Claro. E a Fazenda Nacional pode aceitar isso, entendeu? Professor, não, só... O nosso tempo já está no fim. Eu agradeço o senhor pela gentileza mais uma vez, por conversar aqui com a Jovem Pan, e desejo uma boa semana para o senhor. A gente volta a se falar mais vezes. Até a próxima. Tá bom. Muito obrigado.